Hoje a gente fala sobre o calendário lunar. Para quem está desenvolvendo autoconhecimento cíclico, fica essa questão, né? Os calendários eles variam muito as mudanças da lua. E a gente tem um material aqui muito bacana que não é só o calendário lunar 2021, ó, mas também um diário do ciclo, tá? Então, por exemplo, quem assistiu a websérie Somos Lua, quem participou do Despertar da Consciência Feminina, da Semana da Saúde Emocional, sabe bem que eu recomendo muito o Diário do Ciclo. Mas esse material foi desenvolvido por uma mulher muito conectada com tudo isso que a gente fala. E é ela que eu vou trazer aqui hoje, a Loa. Eu já vi que ela entrou aqui. Loa, já tô te mandando, tá? Aí, aparecer para você. E, na verdade, estou trazendo a Loa não só para ela contar sobre o processo de desenvolver esse material, mas porque ela está fazendo uma queima e está com um valor super bacana para quem está nesse momento de desenvolver tudo isso, né, Loa? Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, grata, Karine. Bom dia, boa tarde, né, já. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Que saudade. Pois é, pois é. A gente vira e mexe, fala, mas não se vê, né? Então, a gente se assiste, né, se fala rapidinho, mas assim, eu adoro o contato, eu adoro o visual, assim, eu gosto muito de estar junto. Você é linda, maravilhosa. Obrigada, Ô, você também. Loa, eu tô com os dois aqui, eu já Ai, mostrei. delícia. Ah, Mas eu acho que vale a pena você contar para elas de onde surgiu uhum. esse movimento de criar esse material tão rico. Foi assim, Karine, a gente já conversou um pouco, você já sabe, né, alguma coisa. Sei. As mulheres começaram a chegar no consultório, e elas já vinham com as mandalas, com aquelas mandalas lunares, né? Falava assim, Lô, você pode me ensinar a usar? Eu falei, posso, mas o que está acontecendo? Mas é que eu acho muito difícil, eu sempre me confundo, e elas são soltas, porque existe a agenda, né, da mandala lunar, que é um trabalho lindo, riquíssimo, mas assim, como elas já estão há muitos anos, né, elas já são muito conhecidas, esgota. Então, quando a mulher não consegue comprar uma agenda que tem as mandalas, elas imprimem na internet uma mandala ou faz a sua, né? E quando elas imprimem, pelo menos começou a chegar assim para mim, impressa, umas folhas soltas. E aí perde, amassa, esquece. Aí eu falei, ó, você pode ou então imprimir tudo e encadernar e fazer uma coisa que fique fixa, né, para você não perder, para a gente conseguir acompanhar. E aí, para algumas eu ensinava, mas ficava sempre muito complexo. E algumas já vinham assim, olha, Lô, eu já acompanho o meu ciclo, eu já uso as mandalas, mas eu acho difícil o jeito da estrutura, e aí eu sempre acabo parando de anotar. Eu falo, ai, gente. E aí foi crescendo isso. Era assim, Karine, acho que 98% das mulheres chegavam com essa solicitação. Ou quando eu começava a explicar o ciclo, porque nunca tinham pensado nisso, nunca tinham parado para analisar, aí falava assim, não, esse troço é muito difícil. Aí eu falei, bom, o que desde que eu existo, existe? Aquela folhinha, né, que a gente ganha da farmácia, do posto de gasolina. Cara, aquela folhinha todo mundo, de alguma maneira, tem um acesso. Eu falei, eu acho que o interessante seria fazer um calendário temático, porque daí estimula com algumas informações que as mulheres. Porque ele é um calendário mais, Karine, para quem está começando e para quem quer ter uma anotação mais prática. Então, às vezes a mulher não está Sim. começando, às vezes a mulher não está começando, mas ela quer ter uma notação mais prática para ela visualizar e ter o ciclo ali concentrado, ter o ciclo do ano todo Eu concentrado. vou, eu vou até mostrar uma coisa para quem está aqui assistindo a gente, que esse Ó. aqui é o calendário. Antes de entrar na parte do calendário mesmo, com os dias do mês e as luas, Uhum.
o que que a Loa fez? Ela colocou, o que eu acho bem bacana aqui é, ela coloca certinho como identificar a fase menstrual, a fase pré-ovulatória, ovulatória e a pré-menstrual. Ela dá coordenadas aqui, ó, Uhum. tá? Antes de começar, para quem não tem o calendário. E aí, claro, você tem um calendário aqui, né? Por exemplo, aqui tá no mês de fevereiro, né? Com os dias, as luas e um lugarzinho para anotações. Mas esse aqui, gente, é só o calendário, por onde você vai acompanhar as mudanças das fases da Lua e ter aqui todo esse, vamos dizer assim, esse mapinha para você entender sobre o seu ciclo, né? Uhum. Pode falar, depois eu mostro o diário. Tá. E aí eu falei, bom, o que que eu acho que é interessante, né? Já para essas mulheres que estão querendo praticidade, que não é muito assim o que a ginecologia natural, emocional, né? O que o aprofundamento propõe. A gente não propõe muita praticidade, porque são coisas que precisam de observação. Mas, como diz a Lara Owen, né? A gente está falando de um conhecimento ancestral na contemporaneidade. Então, como é que a gente consegue unir isso, né? Falei, cara, a vida hoje ela precisa de uma praticidade. Então, como é que a gente consegue colocar conteúdo na praticidade? Então, eu pensei, falei, bom, eu vou fazer uma introdução de um modo de uso, né? E como é que a gente calcula um ciclo de 28 dias, que é normalmente quando a gente começa a explicar, a gente começa explicando um ciclo de 28, né, Karine? E trazendo a particularidade de cada mulher. E, e o que, que é importante ela observar na ovulação em cada fase, né? E daí, quando eu fui fazer o, o calendário em si, o mês, né? Eu falei, bom, eu não vou colocar só a lua, a marca da lua, né? A lua cheia, o dia da lua nova. Eu vou colocar os dias seguintes, porque nem as mulheres não menstruam assim, todas na lua cheia, todas na lua nova, todas na minguante. Às vezes a gente está menstruando no entre, né? É. Então ali então tem assim, o primeiro dia da cheia, o segundo, o terceiro, o quarto. Então a mulher sabe exatamente que dia da lua ela menstruou, para também trazer a mulher prática, contemporânea, para esse universo lunar, né? Que faz muito parte do nosso universo. Então, e trazer, toda hora que ela marcar ali, ela vai ver e falar assim, olha, tá lá, quinto dia da lua tal. Aquilo, de alguma maneira, começa a trazer uma relação. Nossa, por que será que ela põe tanta coisa da lua? E aí, os meses, eles têm de acordo com as estações, então, o verão... Ih, travou. Travou só para mim, será? Vocês estão ouvindo aí? Tá tudo certo para vocês? Para mim, a Lua travou. Me digam se vocês estão acompanhando. Ou Não sei, você não travou. sei o que aconteceu. É. É, então, os meses, eles são de acordo com as estações, e dentro das estações, as relações, né? Que a lua cheia está relacionada com o verão, com a ovulação. Então, os desenhos desses 3 meses têm essa relação. E voltou, gente? Voltou. Estou falando que voltou, né? E tem uma explicação dessa fase relacionada a tal lua, né? Então tem também um conteúdo um pouco Sobre mais as luas. aprofundado sobre as luas em Sim. relação às fases, né? Que não é aquela coisa assim, né? A mulher tem que ovular em tal lua, tem que menstruar em tal lua, mas é para ela começar a fazer uma relação de pensar. Ah, eu estou menstruando na minguante, ou eu estou no pré-ovulatório na minguante. Como é que está esse meu pré-ovulatório? Né, o que uma ovulação numa minguante, né? O que me trouxe? Ou então, ao contrário, eu estou me sentindo assim, 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 assim. Que lua que tá? O que isso pode estar trazendo para mim? Então, esse calendário, ele tem essa forma de guia, né? Dessa relação da mulher, facilitar a relação dela com ela mesma, entendendo melhor cada fase, as características de cada fase. E dentro dessas características, não um engessamento da fase. Né? Não é porque eu estou na ovulação que eu tenho que estar linda, maravilhosa, Sim. querendo falar, querendo me comunicar com a minha libido na lua. Né? É. Não.
por que que eu tô na ovulação e às vezes eu não tô muito afim, eu tô quieta, não tô querendo aparecer. E aí ela começa a perceber a si própria, perceber muco vaginal, que é tão importante para mim, na minha opinião, quanto perceber a menstruação, a expressão desse muco, como ele tá, e também perceber essa relação com a lua. Então o calendário ele foi bem focado nisso, e agora do ano que vem que tá, nossa, tá uma doçura. A gente vai aprofundar mais ainda essa relação da lua, porque porque assim, nada na natureza muda literalmente do dia para a noite. Do dia mudar para a noite tem todo o percurso, e assim são as estações e tá. Então a lunação também é assim, né, Karine? Então, quando uma lua está num ponto e vai para outra, então, por exemplo, da cheia para minguante, né? Existe um momento em que existe uma influência maior da lua que vai do que da lua que está. Então, às vezes, a mulher, por exemplo, está menstruando na cheia, mas ela está menstruando no 5º dia da cheia. Sim. O 5º dia da cheia, ele já tem uma influência maior da minguante do que da própria cheia. Sim. Então, a gente vai explicar melhor essa dança, sabe? Essa influência das luas. Então, é mais aprofundado do que esse que a gente fez dessa vez, né? Então, Sim. é isso. O calendário em si... Maravilhoso, maravilhoso. É um super material, ó, gente. Para quem quer começar a desenvolver autoconhecimento, vamos mostrar o diário? Ah, vamos. Tá aqui, ó, o diário do ciclo da Lua. Vou abrindo aqui enquanto... E aí tem uma coisa muito interessante no diário do ciclo. Olha dentro. Quanto Ele tem conteúdo assim... formatado para você. Né? Sabe por quê, gente? Ele tem aqui uma breve, as mesmas instruções do calendário, porque o que aconteceu? Quando a gente fez para a mulher comprar o kit completo. Sim. Daí a gente recebeu um convite da Livraria da Travessa, lá do Rio, de São Paulo, para vender. Sim. E eles falaram, não, a gente quer vender individual. Eu falei, ah, tá bom. Então a gente tem aqui o mesmo texto de abertura, tanto né, dando umas boas-vindas às mulheres, e também as instruções. Então isso é realmente igual. Como a mulher ela vai olhar e falar, é igual. Por conta disso, a gente Porque precisou colocar um pouco de conteúdo. Mas aí depois, inspirado em você, como eu já disse na nossa primeira live, né? Vem todo páginas em branco. Vem páginas em branco. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acho, né, para quem não assistiu desde o começo, vocês assistem um pouco que ela tá falando sobre as mandalas no começo, né? A demanda que acontecia com ela nas mandalas, e da onde surgiu essa ideia. Eu acho assim, eu acho que a mandala, assim como o coletor menstrual, não é a melhor opção, mas tá aí para dar um start, para dar um início. Então, tanto a mandala é pioneira nesse autoconhecimento cíclico, e eu respeito isso e acho que é bom quem começa por ela, porque é um start, quanto o coletor também é um pioneiro, ele já é uma opção reutilizável e ele está aí para dar um start nessa mudança. Já é um super passo, né? Mas existem, na minha opinião, alternativas melhores para ambos, e não é só a minha opinião, é por estudo de caso mesmo e evidência. Então, no caso da mandala, por que eu ensino as minhas alunas a fazerem o diário do ciclo? Porque a mandala ela vem formatada. Você tem que escrever naqueles espaços e seguir aquelas regras. Que era, acho que várias queixazinhas misturadas das pacientes da LOA. Eu acho que quando você não tem algo formatado, né? Eu falo para as minhas alunas, né? Antes da LOA vir com essa brilhante ideia, pegue um caderno em branco mesmo. Mas aí você tem infinitas possibilidades de criar como vai ser essa sua autoobservação, essas anotações. Você trabalha algo que é do cerne feminino, que é a nossa criatividade. Né? Então, eu acho que é muito mais legal eu abrir um diário desse, que não é pré-formatado, nem tem linhas. Se eu quiser, eu não preciso escrever, eu posso desenhar o que aconteceu no meu dia, né? As minhas sensações, a minha alimentação, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Então, eu acho que isso aqui deixa a gente mais livre para criar sem formatação.
Tudo Uhum. que é formatado eu tenho algumas objeções. Eu acho que nos impede de crescer, de criar, de olhar fora da caixa. Então, antes mesmo da Lua vir com o diário, eu já era a favor desse caminho, né? Não que eu seja contra a mandala, mas é por esses motivos que eu expliquei. Eu acho que o Uhum. diário, ele permite que você amplie mais a sua autoobservação, a sua criatividade para colocar aí características suas que são o seu mapa comportamental. Afinal de É, contas, se aparecer ele, uma candidíase no teu período pré-menstrual, o que, que você vai fazer? Você vai abrir esse diário, vai ver suas anotações do mês e vai entender o que aquela candidíase está falando para você naquele período, né? exatamente. E ele ser em branco é uma inspiração no seu curso, né, que eu fiz, que foi muito importante para mim. Eu recomendo muito mesmo, para o meu aprofundamento mesmo no estudo da ginecologia natural e emocional, e para eu aprender mais e fortalecer mais. E quando você falou isso, eu me identifiquei muito, porque assim, a mandala não é muito também, nunca foi muito a minha opção. Eu acho que é uma ferramenta importante que eu honro mesmo, assim, admiro e, nossa, acho maravilhoso existir, mas já era complexo para mim. Então, quando começaram a falar que era complexo, eu entendi, eu falei, para mim também para mim também era complexo, sabe? E então, e aí quando a gente começou a bolar, né, toda essa ideia, porque sou eu, a minha designer gráfica e uma aquarelista, né? Então, quando a gente começou a conversar e eu comecei a expressar o meu pensamento, aí eu falei, ó, mas o diário. Aí ela falou, ah, você quer pôr linha? Quer pôr? Eu falei, não, eu quero em branco, para honrar também uma das minhas guias, né, uma das minhas mestres, que é a Karine, que essa dica que ela deu é fundamental. Porque eu lembrei de quando eu era adolescente, que tinha os diários, e a gente colava o papel do bombom que ganhou, da a pétala da flor, e às vezes não tinha tanto espaço, e às vezes não podia criar. E tem uma coisa que você fala, Karine, que eu acho muito legal, e eu acho que esse diário em branco, ele estimula muito, são os nossos ovários. Ele estimula a nossa criação. Né? E quando você fala disso, né, que o ovário é a nossa potência criativa, né, eu falo, bom, é esse espaço. E você fala também que conforme a gente começa a encontrar o nosso caminho, nesse papel em branco, a gente começa a entender a nossa forma de se observar. O que pra gente é importante, porque às vezes tem mulher que não acha importante anotar o que comeu. E para É, ela não é importante. Para ela é muito é, mais importante ela anotar quantas vezes ela teve libido, ou quantas vezes ela teve vontade de, sei lá, de comer chocolate. Cada uma tem a sua. E dentro desse processo é uma evolução. A evolução do autoconhecimento, porque vai chegar um dia que talvez ela queira. Nossa, acho que agora está na hora de eu começar a prestar mais atenção na minha alimentação, porque eu estou percebendo que, por exemplo, ontem eu me joguei no leite. Nossa, eu tive uma enxaqueca assim avassaladora. E eu sabia que era leite. E é, eu adoro leite, eu não sou contra leite, mas assim, eu vi que eu enfiei o pé na jaca mesmo e como isso reagiu em mim, é. sabe? E às vezes isso é um chamado, falo, nossa, então eu acho que eu vou dar uma olhada se toda vez que eu bebo leite. E aí começa, Não aí, posso com nada de derivado de leite. Nada. Me ai, inflama é inteiro. duro, né? É duro. Só que eu não Então eu sabia, né, vejo que Noa? Eu nunca. Porque como a inflamação era constante, eu achava que era tudo normal, que eu era assim. é. Ah, tem uma pessoa perguntando, teve uma outra pessoa que já Então, não, eu perguntou, acho que você Karina. tem que chegar e entrar, não é só uma. Eu ia te perguntar isso. Vamos lá, vamos É, ouvir. Todo mundo quer saber. Eu sei que você tá com uma super promoção aí dos calendários, né? Mas fala para todo mundo, como é que adquire? Se adquirindo os dois, você tem um combo com desconto, como é que tá isso? Para quem quer. então, a gente fez um ano de Lendo para Elas, né, do oficial, assim, do nosso Instagram, e então a gente está presenteando as mulheres, e uma maneira da gente presentear é fazer um valor, assim, muito, muito, muito acessível, porque a gente ainda está meio que no meio do ano, então ainda tem, digamos assim, meio ano, dá para aproveitar muito ainda o calendário, e também dá para pegar as anotações e colocar no calendário, atualizar o calendário, né? Quem tem o ciclo Sim. anotado ou lembra, né, dá para anotar. Então a gente escolheu assim dar de presente mesmo um desconto incrível e então a gente fez dois kits. A gente fez o kit completo, que é
o calendário mesmo, né? O diário, o calendário lunar. Que esse aqui é um calendário com imã, então ele pode ir na geladeira, ele pode ir num quadro de avisos de que tenha metal, né? E aí fica fácil de ver as luas, fica bem mais resumidinho, assim. E aí sempre vão brindes, então vão telas de celular com desenhos que tem no calendário, telas para computador, vai marcador de livro, é bem rico, assim, também brindes fofos. E aí a compra é no Lendo para Elas, no link ali da bio, né, no Linktree. E aí tem as duas opções. Ou o kit completo, que está a 55, ou o kit calendário, que é o quê? Só o calendário, sem o diário. Porque às vezes, Karina, a mulher que está muito, muito, muito no começo, às vezes ela não está muito afim de escrever, sabe? Sim. E aí ela começa. Aí por isso que eu coloquei breves espaços de anotações, porque aí ela vai começar a perceber que aquele espaço é pequeno e ela vai precisar de um espaço maior. E aí ela fala, realmente o diário é importante, vou comprar, ou vou adquirir, ou vou pegar um caderninho que eu tenha, enfim, vai começar a anotar. Então a gente fez esses dois para ter essas duas opções, né? Tanto o kit completo como o kit calendário, que vem o calendário de ciclo e o calendário lunar, e os brindes também. Os brindes a gente manda por e-mail e o marcador de livro, que é esse fofurinho aqui. Sim. Tem a nossa logo florida. Gente, então, ó, você pode adquirir o calendário, o diário e mais o calendário que vai na geladeira, o de imã, geladeira, quadro, que você quiser, ou só o calendário, tá? E aproveitar, porque assim, esses lojas que ela tá fazendo, gente, eu tenho contato com bastante material, assim, tá muito mais acessível do que qualquer outro que eu conheço, né? E com uma qualidade muito superior a tudo que eu vejo. Então eu recomendo muito, tá? Que vocês, quem tá nessa onda, aproveite essa oportunidade. Para adquirir é só, ó, aqui do lado do ao vivo, entre calendário lunar, tem uma setinha, né? Só você clicar ali, você cai direto no Lendo para Elas, que é o perfil de onde a Loa tá falando com a gente. E ali no link da bio você consegue adquirir, né? Daí esse calendário vai mudar ano que vem? Sim, porque é o calendário lunar, as luas mudam. Então, em 2022 são outras luas. Só que a gente está em agosto, então a gente tem ainda 6 meses do ano e o que vale mesmo é esse aqui. É esse aqui agora. Então, aproveitar essa oportunidade, porque não adianta falar, eu vou esperar 6 meses para começar. Começa agora, porque isso daqui é uma mudança de vida completa. Nossa. Se coloca para fazer, né? Então, para que esperar? E justamente também, não só pelo aniversário do Lendo para Elas, mas qualquer pessoa que faz uma agenda, um calendário, chega nessa época do ano, né? Se a gente tem estoque, a gente desova. Por quê? Porque dá uma oportunidade das pessoas consumirem isso ainda por um preço acessível e todo mundo sai feliz, né, Loa? Exatamente. Vocês enviam para todo o Brasil, é isso? Essa promoção tá bem legal também, porque ela tá com frete grátis para todo o Brasil. Isso tá sendo bem legal. Uma coisa que a gente conseguiu fazer. A gente não tinha conseguido fazer frete grátis no começo, porque foi o nosso primeiro calendário. A gente teve que Sim. aprender muita coisa, né? Do ano que vem a gente provavelmente vai conseguir frete grátis. E então a gente conseguiu. Então é esse valor puro. É ele e chega na sua casa. Isso. E então, uma coisa que eu acho interessante, Karine, até aconteceu isso essa semana no consultório. Uma paciente minha que já me acompanha, ela já é minha paciente já desde outubro, assim, do ano passado, sabe? A gente tá junto. E ela voltou porque ela estava com muita dúvida ainda, mesmo acompanhando, dúvida em perceber a ovulação, principalmente, porque é uma mulher que não tá querendo engravidar no momento, porque ela já tá com quase 45, já tem 2 filhos. Aí ela voltou, pra gente dar uma reanalisada, né, no ciclo dela, que deu umas mudanças. E ela anota tudo. Ela fala que é minha paciente troféu, assim, sabe? Ela anota tudo, ela é linda. E aí ela falou assim, nossa, Lu, mas dá trabalho, né? Eu falei, olha, depende, né? Depende.
Mas eu falei assim, ó, tá muito atribulado, tá muito coisa. Anota o dia que você menstruou. Isso a gente precisa ter. A gente precisa ter o dia que você menstruou, porque se a gente tem todos os meses o dia que você menstruou, a gente consegue analisar seu ciclo. Consegue mais um tempinho? Anota a qualidade do seu sangue. Como é que tá a sua menstruação? Como que tá? Tá com coágulo, tá sem, tá claro, tá escuro, tá 5 dias, tá sangueira, tá pinga-pinga? Aí, assim, sabe, como é que a gente vai melhorando a nossa observação? Aí, conseguiu chegar nesse momento de anotar a menstruação, quando começa, como evolui, como conclui? Segue para a ovulação. E aí começa a observar a ovulação. Pela observação da ovulação, você consegue saber seu pré-ovulatório, né? Sim. Como é que ele tá? Porque ele é a grande sanfona, né? Porque quem move é a ovulação. Né? Então, Sim. conseguiu? Tá com dificuldade de ver muco? Muco tá pouco? O que isso tá querendo dizer? Aí começa a aprofundar mais. E aí, o pré-menstrual, a mulher, normalmente ela observa mais quando ela tá com sintomas, né? Então, assim, observa os sintomas, como é que tá, o que aconteceu, se eles se repetem, sintomas repetitivos. Aí, daí, vai aprofundando a observação. Então, eu acho que é um caminho, né, para a mulher. Começa do simples. Começa começando, é o que você fala. Começa hoje, seja onde você estiver. Não precisa esperar a próxima menstruação. Começa. Vai anotando aí o que você está sentindo, o que está acontecendo, né? E aí começa a observar as luas, e aí começa. Então, assim, é para sempre. E a ideia desse calendário, assim, dele ele ser assim, é que acabou o ano, a mulher tem o ciclo dela aqui, vai guardar. Aí o outro, mesma coisa. Aí se um dia acontecer alguma coisa na vida dela, ela vai lá e fala, nesse mês, sei lá, surgiu alguma coisa, né? Sim. Surge um Não, troço. tem mulher que cai aqui e fala, não, isso começou mais ou menos 3 anos atrás. Eu falo, tá, você lembra o que estava acontecendo na sua vida quando esse problema começou? Muitas vezes elas têm que voltar só aqui, mas depois que você começa a fazer isso, você tem a resposta muito fácil. Exatamente. Né? Até mais didático, né? Totalmente, totalmente. Mais fácil, como se fosse um arquivo de você. Um arquivo do seu feminino, do seu corpo, da sua saúde emocional, ginecológica, né? Porque o ciclo é aquilo. A primeira coisa que vai balançar junto com o seu emocional, com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, é o ciclo. Né? Ele está aí justamente como uma ferramenta para você entender o que está acontecendo com você e vice-versa. O que acontece com você impacta o ciclo e o ciclo está te devolvendo algo que você fez, né? Então, é uma relação que tem que ser de amor. Né? Uma relação que tem que ser de amor, porque é uma relação de cumplicidade, o seu ciclo e você. De leveza. Né? De amor, deixa de eu leveza. só falar de algumas questões que tem aqui. Tem uma pessoa falando, o ciclo serve para mim, eu vou parar com a pílula, mas vou usar o DIU de cobre. Serve, mas antes de você pensar no DIU de cobre, dia 15, domingo, eu vou fazer um webinário às 20 horas, horário de Brasília, com os 3 passos para sair da pílula, com segurança, com apoio, sem correr riscos depois, seja por questões de saúde ou de gravidez indesejada. Então, antes de você decidir sobre o DIU de cobre, venha assistir esse webinário, porque, na verdade, você não precisa do DIU de cobre. Você vai entender que existe alternativa mais segura, mais consciente, natural, sem você encher de cobre aí, tá? Seu útero de cobre, né? Aqui, ó, consigo uma consulta online com vocês? Com a Loa, sim. Eu só faço acompanhamento dentro dos meus workshops. Dia 16... Imagina que você abrir consulta, Karime, aí você não Não, vive. eu não abro. Eu não abro. Eu não abro porque o meu papel é que elas, né, assim como você, aprendam a desenvolver isso e vão para o mundo. Não fiquem dependendo de mim na ginecologia emocional. Dias 16 e 17 eu vou abrir vagas extras para a última turma, tá? Do mês passado. Então, quem quiser vir, aproveite. Segunda e terça-feira da semana que vem. O link tá na bio. Para quem quiser participar do webinário, para quem quiser concorrer a vagas extras, o link tá na bio. Agora, com a Loa, assim, Loa, eu acho que é até importante você contar um pouquinho o que você faz hoje. Né? Porque você contou toda a sua interação com esse material, a sua conexão, mas
Como você pode ajudar essas mulheres como terapeuta? Hoje eu atendo presencial e online, né? Eu tive uma evolução no meu atendimento. Antes eu fazia um atendimento. Primeiro eu faço uma primeira consulta que dura 2 horas, e ali eu entendo quem é essa mulher, né? O que que ela está chegando, como que ela está chegando, e o que que ela realmente precisa. Se ela precisa, né, de um acompanhamento ou não. Às vezes a mulher não precisa. Aí nessa primeira consulta, a gente então faz essa avaliação bem profunda. Eu envio primeiro um manual para conhecimento pessoal, onde ela já conta algumas coisas que são importantes. Então eu já entro na consulta conhecendo alguma coisa dessa mulher, do ciclo dela. E então a gente faz essa primeira consulta de 2 horas. Ali a gente vê que caminho vamos tomar. Então se a gente entender, a gente é a gente mesmo, eu e ela. Porque eu falo e eu pergunto se ela concorda, o que que ela acha, né? Se ela entender que vamos entrar num acompanhamento, eu faço um ciclo de 3 meses. Tá. E eu evoluí para isso, porque antes eu fazia um ciclo de 1 mês. Só que elas saíam com Pouco. dúvida. É pouco. Por quê? Porque nesse 1 mês eu atendo semanal para, de alguma maneira, pegar a mulher em cada fase. E aí conversar da fase na fase. Ah, então você está em tal fase, essa fase, assim, assim, assim. Eu explico a lua, explico o corpo, explico tudo. E a gente fala dela, o que está acontecendo com ela nessa fase, né? Então esse primeiro mês ele é mais intenso, semanal. E depois são mais 2 meses quinzenais, porque daí é exatamente isso, é dando ferramenta para a mulher se entender e ir sozinha, né? Mas ainda com apoio, com suporte. E normalmente eu faço alguns tratamentos, principalmente vaporização de útero, principalmente. Então no consultório eu faço com a mulher, eu faço na mulher, eu preparo, né, toda a vaporização e tal, quando pode, né, tem coisa que não pode. E quando tá numa outra situação, eu recomendo outras coisas. Se precisa de um banho de assento, enfim, né, de um escaldapé e tal. Daí ela faz na casa dela. E aí depois disso, no terceiro mês, e aí, tá segura? Como é que você tá? Né? E aí, normalmente, a mulher segue a vida dela. E às vezes ela aparece, assim, uma vez por mês. Eu fico meio que disponível pelo WhatsApp, assim, sabe, com dúvidas simples. Quando começa a chegar uma dúvida muito profunda, eu falo, ai, amiga, a gente vai precisar se encontrar, porque, né, tá num âmbito mais profundo. Mas quando é coisa simples, assim, eu sou bem disponível, bem atenciosa, assim, com os meus pacientes. E aí fica esse tempo. Aí às vezes elas voltam, passa um mês, ou então elas ficam uma vez por mês porque gosta, porque eu trabalho assim, eu trabalho explicando o ciclo, avaliando, né, analisando o sangue, melhorando essa qualidade da menstruação, sintomas também, mas eu entro na mulher pela menstruação e pelo útero. É por ali que eu olho para ela, sabe? E pela manifestação da menstruação e de como que tá esse útero, porque um dos meus papéis, assim, digamos, da minha missão dentro desse caminho é trazer percepção corporal. Isso a gente já sabe, né, Karine? É, é. Porque a Então, Lu, de assim, tudo, é uma terapeuta corporal, né? Isso tudo né, que a gente fala é absolutamente consciência corporal, que é o que ela mais faz e faz muito bem, né? Eu, é, inclusive, acho que o seu trabalho vai fluir para outros caminhos é, conforme o seu conforme a evoluir, pandemia permitir, né? conforme o seu Porque evoluir. tem isso, a gente precisa estar junto, né? A E aí, então, eu começo. Ela só tá perguntando, já ouvi falar que na lua cheia pioram os sintomas da TPM emocional, é verdade? Não, não é verdade. Porque cada mulher é Não, é uma, verdade. cada lua influencia de um jeito, não é nada igual para todas, Karine, tá? Então não é regra. Ainda mais tem eclipse, né? É, Se tiver um eclipse, aí já é outra, outra outra história. coisa. É. Então eu vou muito nisso, sabe, Karine, me trazendo para a mulher a consciência do útero, do tamanho, onde ele é, para ela chegar a sentir o útero sem precisar ter dor. Para que o útero ele se apresente para a mulher pela percepção, pela potência, e não pela cólica. Para que o chamado seja pelo bem-estar, de sentir a presença desse órgão, né?
e não para que ele precise doer para ela saber que tem, né? Então, dentro desse trimestre, eu trabalho bem isso, assim, a percepção do útero e do ciclo e tal. Daí, normalmente, coisas que acontecem, né? A gente começam a aparecer situações da vida da mulher, ou do casamento, ou do pai, ou da mãe, começa, né? E a gente começa, então vamos ver se tem alguma relação. Então eu não sou psicóloga, mas como eu sou terapeuta, eu tenho um conhecimento para atuar dessa maneira. E se eu vejo que chegou num nível que realmente precisa de um apoio psicológico, eu indico, né, um tratamento psicológico mesmo, com profissionais normalmente especializadas em mulher, né? Então é um acompanhamento bem profundo, sabe? Não é pura e simplesmente, que já é muita coisa, acompanhar o ciclo menstrual, que já é muita coisa, né? Então é assim o meu atendimento. Não, perfeito. Olha, gente, então, ó, vocês encontram sobre agendamento, o calendário lunar, o diário do ciclo, tudo, ó, tudo no link da bio do Lendo para Elas, que tá aqui, ó, na setinha do lado do ao vivo, tá? Loa, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazer essas ferramentas incríveis aqui, que é uma criação totalmente ovariana sua. E conexão aí com a sua reconexão, com tudo que você viu que é importante. Então, parabéns mais uma vez, viu? E mulheres, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quem chegou no final, assista desde o começo, entendam do que se trata esse material. Ele é super rico, tá no valor extra promocional. Recomendo muito, tá? Vão lá no link da bio conhecer e aproveitar a oferta, porque enquanto durar o estoque, né, Loa? Exatamente. Não, depois só ano que vem, não perca tempo, porque faltam 6 meses para o ano que vem. É muito tempo ainda para você perder e deixar de se conhecer e se amar, tá? Porque isso daqui é amor próprio. Você vai fazendo isso aqui, você vai entrando em contato com você, com a sua natureza, com a magia disso tudo, com a divindade do seu feminino. Então, isso aqui é puro amor próprio, viu? Com certeza. E também assim, né, Karine, como que a gente se complementa, porque como eu indico muito assim o seu curso, porque tem coisa, cara, que assim, você vai ter que assistir muitas vezes para entender. Sabe? Não é eu compondo numa sessão. Então, assim, o bom de ter essa rede de mulheres falando, digamos assim, a mesma coisa, é muito importante, porque cada uma com a sua linguagem chega na compreensão de diversas compreensões. Então, uma fala de um jeito, outra fala do outro, e quando a gente adquire, né, um material, tanto um curso, seja o que for, o que esse material traz pra gente nessa relação cotidiana. Então, quando eu comprei seu curso, assim, eu te assistia todos os dias, e tinha aula que eu assistia assim, umas 3 vezes, seguidas, assim, falando que eu tenho que assistir de novo. E como aquilo entra... porque não é uma compreensão racional, né? E como assim, como a gente precisa do ciclo para entender. Então tinha aula sua que eu queria assistir numa determinada fase do meu ciclo. Então eu esperava. Falava, essa aula aqui, eu anotava, essa aula eu tenho que assistir em tal momento do meu ciclo. E como fazia diferença para mim, porque eu estava vivendo aquilo. E aí a minha percepção era diferente. As taxas também, às vezes, com mais estrogênio, a gente tem mais disponibilidade para algumas coisas, e com menos a gente também consegue perceber outras coisas. Então, nossa, é valiosíssimo. O seu trabalho é muito valioso mesmo, um bem para a humanidade. O nosso. Amém. Tamo junto. Gratidão mesmo pela oportunidade, mais uma vez. Você é muito generosa. Tamo junto, você vai voltar muitas vezes ainda. Grata, obrigada querida. De novo, viu, Lô? E obrigada a todas vocês. Amanhã eu tô aqui, nesse mesmo horário, tá bom? E a gente conversa mais. Beijo no coração, uma boa tarde a todas. Boa tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Loa, mais uma vez. Eu que agradeço.